Olá, tudo bem? Bom dia. A eleição mais emocionante da história, sem dúvida. Aécio Neves conseguiu carimbar o passaporte para o segundo turno e chega forte nesta segunda fase da disputa com a petista Dilma Rousseff. Ela tem 42% dos votos, ele quase 35%. E Marina Silva ficou na casa dos 21%. O Giro Veja de hoje é especial, é o Giro Eleições, movimentando todos os nossos colunistas. E a gente começa com Lauro Jardim e o seu voto no radar. Vamos ao Rio de Janeiro. Lauro, o segundo turno já começou. E quais serão as estratégias de Aécio Neves? Conta tudo, Lauro. Joyce, bom dia. O Aécio virou o jogo espetacularmente no primeiro turno, chegou ao segundo turno em excelentes condições para bater a Dilma. Agora, para conquistar a eleição, o Aécio tem ainda um desafio maior, que é conquistar os pobres e os menos escolarizados. Quer dizer, ainda que as pesquisas tenham saído muito chamuscadas da eleição de ontem, ninguém duvida de que numa coisa esses institutos têm razão. Os menos escolarizados e aqueles que ganham até 2 salários mínimos, que são a maioria da população, eles estão, em sua maior parte, com a Dilma e não com o Aécio. Quer dizer, o Aécio tem que conseguir, para tentar vencer a eleição, calibrar o discurso que mantenha o PSDB, que mantenha com o PSDB a classe média tradicional e os ricos, e agregar os pobres e os menos escolarizados. Quer dizer, sem um discurso para capturar essa turma que hoje está com a Dilma, nada feito. O PSDB tem um problema histórico para falar com essa turma. Na verdade, não tinha no tempo do real, porque naturalmente a inflação domada, foi um feito do Fernando Henrique, fazia com que o PSDB chegasse ao coração dos pobres. Depois isso foi se perdendo e o PT quase que monopolizou esse discurso contra os pobres, discurso para os pobres, e o PSDB ficou ali com alguma vergonha de falar diretamente para os pobres, como se fosse um discurso para os pobres uma espécie de demagogia, o que não é verdade. O PSDB fala bem contra a corrupção do governo do PT, ele consegue dissertar também bem sobre a contabilidade criativa nas contas nacionais, ele consegue falar sobre as metas de inflação e fazer as críticas necessárias, mas ele não consegue tocar em alguns pontos que o povo quer que o PSDB toque. Quer dizer, que o povo quer que o PSDB diga o que vai fazer em alguns itens que são caros a essa população. Enfim, esse desafio o PSDB tem pela frente se quiser vencer a eleição. O tucano vai se concentrar nos maiores colégios eleitorais do país. Em São Paulo, Aécio Neves teve um ótimo desempenho, deixou a petista Dilma Rousseff lá atrás. Aliás, no maior colégio eleitoral do país, o governador Geraldo Alckmin foi reeleito já no primeiro turno. A nova política é trabalho, é eficiência, é resultado, é conhecimento. Eu acho que esse é isso que... Agora a brincadeira não te incomoda do picolé de chuchu? Não incomoda não. Acho até que a população gosta de chuchu. Né? O cientista político e diretor do Centro de Liderança Pública, Luiz Felipe Dávila, explica o motivo da boa votação de Geraldo Alckmin no maior colégio eleitoral do país. E diz que é mais barato fazer uma boa gestão que sair à caça de votos. Boa gestão da voto. Ou seja, nós temos isso. O PSDB tem... É o reconhecimento da boa gestão do Geraldo Alckmin. Da voto. Eu acho que o grande desafio que o governador Geraldo Alckmin vai ter é um desafio não só do governador Geraldo Alckmin, mas do PSDB em geral, que é a dificuldade de formar quadros, novas lideranças. É um partido que não sabe formar novas lideranças. Concordo totalmente. Nós temos essas eleições em São Paulo aqui, é sempre o Serra ou Alckmin, o Serra ou Alckmin. Não é possível que nesses 25 anos, 20 anos de mandato, não surgiu um bom secretário de Estado, uma boa liderança para poder concorrer aos cargos, dos principais cargos, Prefeitura de São Paulo e Governo do Estado de São Paulo. Então, eu acho que o grande esforço do governo, do PSDB em São Paulo e mesmo em outras capitais é como formar quadros. Nós precisamos de quadros. O Geraldo vai precisar de quadros, inclusive, para sucedê-lo em São Paulo.
Então ele vai ter que fazer um secretariado com um perfil muito diferente desse que ele fez agora. Ele vai ter que tentar achar um quadro de excelência para deixar uma marca dele e para que essa marca consiga dar uma sobrevida ao partido. E a virada de Aécio Neves expôs mais uma vez os institutos de pesquisas que erraram, e erraram feio. Os nossos colunistas comentam tanto a virada quanto os erros crassos. E isso é o mais absurdo, que nós temos ficado 2 meses e meio de campanha falando numa fantasia. Ou seja, nós estamos falando de que fantasia? Criada por Ibope e pelo Datafolha, porque não bate os resultados. Eu quero ver amanhã a justificativa dos institutos de pesquisa. Nós discutimos uma fantasia, porque havia 2 Brasis. Aí voltamos ao Jacques Lambert do século XXI, 2 Brasis. O Brasil dos institutos de pesquisa, que é um, e o Brasil real, que é outro, que é o Brasil das urnas. Então, eu espero que seja uma verdadeira cessura, uma ruptura na história das nossas eleições, de a gente acabar com esses 2 Brasis. O Brasil dos institutos de pesquisa é um, não é o Brasil das urnas. E foi mais um tapa na cara dos institutos de pesquisa, o que nós estamos assistindo hoje aqui no dia 5 de outubro. Ele deve se tornar, na verdade, a referência anti-PT. É isso, as pessoas estão fartas de uma série de coisas que associam muito corretamente ao PT. Então, ele tem que ser, eu sou o anti-PT. E falar em seriedade, em arrumar a casa, em fazer as coisas direito, em decência, em mérito, em tirar a companheirada, colocar gente com competência técnica, com autoridade. Exatamente. Acho que esse foi o caminho. E parece que não é uma garantia de vitória, mas me parece que é por aí que ele vai, porque deu certo na reta final do primeiro turno. Muito certo. O pessoal do PT que dizia, não, a Dilma prefere o Aécio no segundo. Prefere. Acho que mudou de ideia. Acho que mudou de ideia. Segundo, Hoje. esse resultado dispensa o Aécio e espero que ele perceba isso, de negociações com outros partidos. Não deve tem falar nada, com o povo. ou pessoas. Não tem nem que procurar a Marina Silva. Ela que decida o que fazer. Ele tem de se dirigir ao eleitorado dela. Não pode repetir o erro do governador Geraldo Alckmin. Não repita o erro, continue em campanha, porque eu acho, Joyce, que ele encontrou o caminho quando ele se transformou, no momento em que ele se transformou no candidato do Brasil indignado. No momento em que ele comprou a briga contra a corrupção, né, ele partiu para o ataque, ele parou de se explicar, porque não precisa, já deu as explicações necessárias aí para as dúvidas levantadas pelos adversários, agora ele tem que continuar assim. Aécio Neves em alta e o mercado eufórico. Geraldo Samor de Veja Mercados. A bolsa vai disparar hoje, Geraldo? Está todo mundo impressionado com essa votação do Aécio Neves e isso não estava no preço dos ativos definitivamente. O que os gestores com quem eu falei agora à noite estão comentando é como é que as pesquisas, mesmo boca de urna, tiveram erradas, como é que os trackings não apontavam esse resultado. E agora você tem um outro jogo de expectativas completamente para as próximas 3 semanas. O Aécio sempre foi o candidato dos sonhos do mercado, porque é o candidato que vem de um partido que sempre esteve comprometido com racionalidade econômica. É o partido que implantou nesse país o tripé macroeconômico, que é o controle do gasto público, o câmbio flutuante e o sistema de metas de inflação. As 3 pernas desse tripé foram corroídas nos últimos anos pelo governo Dilma. Então, a mera expectativa de que você possa restabelecer esses pilares da economia devem dar muita força a quem aposta nos ativos brasileiros. E a economia foi o grande tema nessa disputa no primeiro turno. O desmonte da gestão de Dilma Rousseff na área vai deixar uma conta cara para o Brasil. Eu acho que quem for o próximo presidente vai receber um dos piores legados dos últimos anos. Uma economia com inflação alta, crescimento próximo de zero, déficit externo crescendo e preocupante, um rombo externo que já é superior ao investimento estrangeiro. O Brasil passou a depender de capitais de curto prazo, que o PT chamava de especulativo, para fechar as contas. Uma queda na taxa de investimento, apesar do governo ter derramado 500 bilhões de reais nos bancos públicos para supostamente financiar ou incentivar o investimento.
uma estratégia externa fracassada, não é? E uma política econômica cheia de equívocos. Anos de leniência, de tolerância com a inflação, criaram o que os economistas chamam persistência de inflação. Isto é, ela adquire um grau de resistência para baixo que o custo de combatê-la fica cada vez mais alto. O custo social de baixar a inflação é cada vez maior, né? E a inflação resiste cada vez mais aos remédios que são utilizados para vencê-la. A política monetária fica menos potente, a política fiscal precisa ser mais rigorosa e tem uma outra herança secundária dessa persistência, que é a formação de um quadro de reindexação de salários. Se você olhar as reivindicações salariais dos últimos meses, todas, mas todas sem exceção, pedem aumentos salariais de 12%, 14%, 20%. Isso é desconfiança, ministro? Aquela coisa de eu vou colocar um dinheirinho a mais no bolso agora porque não sei o que vai acontecer amanhã? Não tenho dúvida disso. É uma desconfiança em relação ao futuro, ou seja, eu não tenho confiança que esse governo vai manter a inflação sob controle, então vou me defender. E esse processo ele é autodestrutivo, como a gente aprendeu no passado, porque ele vai gerando distorções sobre distorções. Uma delas que já está aparecendo é algo que a gente pensava que tinha que ficar para trás, que é o gatilho salarial. Isto é, uma regra no contrato de trabalho pela qual todas as vezes que a inflação atinge um certo nível, isso gera imediatamente um reajuste de salário. E a experiência mostrou que isso é uma ilusão. Isso piora ainda mais a situação do trabalhador. Isso corrói ainda mais a sua renda, porque a inflação fica mais resistente à queda. A campanha do medo do PT, que foi voltada para Marina Silva no primeiro turno, agora será voltada e com força total para Aécio Neves do PSDB. O colunista de Veja, Reinaldo Azevedo, diz que a hora é de cautela para os tucanos. Cuidado com o discurso. Você imagina o que essa gente não é capaz de fazer. Entende? É capaz de pegar um sósia do Aécio e filmar roubando pirulito de criança e dando peteleco na orelha. Falar, é o Aécio. Né? Então, assim, Cuidado com a campanha, cuidado com esse né? negócio assim, chegou a hora de dar o choque liberal na economia. João Santana vem aí. Não chegou a hora de dar o choque liberal na economia. Chegou a hora de ser competente. Chegou a hora de ganhar a eleição primeiro. Chegou a hora de ganhar a eleição, chegou a hora de ser competente, chegou a hora de estabelecer pactos e garantias com a população brasileira. Muito bem. Quais serão os pactos e as garantias com a população brasileira? Olha aqui, isso aqui é importante para você, será assim. Isso aqui é importante para você, será assim. A população, quando você estabelece esses pactos, ela responde. Como responder no plano real, alguém achava que conviver com duas moedas durante um largo período seria uma tarefa fácil? Eu mesmo cheguei a achar, falei, não vai dar certo esse negócio. Eu mesmo não entendia. Aécio Neves já deu sinais para o mercado e disse que, se eleito, vai nomear como ministro da Fazenda o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga. Já Armínio Fraga responde ao discurso de que, se os tucanos forem eleitos, terão de tomar medidas impopulares no Brasil. Impopular é o que já está aí. É um país que está quase em recessão, está crescendo 2%, 3% a menos do que os outros países da América do Sul, com uma inflação bem alta, apesar do congelamento. Isso é impopular. Arrumar a casa é bom, é o contrário. Não há necessidade de se imaginar nada que seja ruim. Na verdade, eu tenho certeza que arrumando a casa, que significa... As medidas hoje são populistas, é isso? É isso aí. É diferente, é outra visão. Então, assim, o governo fez o arroz, ele está querendo pregar aqui no peito da oposição esse tarifaço. É surreal essa discussão, não faz o menor sentido. Nunca bagunça na área econômica trouxe progresso aqui no Brasil, nunca trouxe bem-estar, especialmente para os pobres. Então, acho que está na hora de dar uma arrumada. Hoje a incerteza é tal que a economia está meio paralisada. Eu acho que as coisas sendo resolvidas, sim, eventualmente algum corte de gordura no setor público, eu acho que tem bastante espaço para isso. A economia se recuperando vai fazer com que as receitas cresçam. Não dá para criar um círculo virtuoso. Esse é que é o ponto. Nós estamos num círculo vicioso, temos que sair disso, criar uma nova era de crescimento que eu acho que está ao nosso alcance. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que comandou o país por 2 vezes e ajudou a tirar o Brasil de uma bolha, onde havia 900% de inflação ao ano, reduzindo a inflação para 1 dígito ao mês, diz que é preciso ganhar a confiança de novo e fala
quais passos o novo presidente deve tomar. O caminho novo, o novo presidente, o que faria? Primeiro, são gestos simbólicos para reganhar confiança. O que se quebrou no Brasil foi a confiança. Confiança não é só dos mercados, não. Das pessoas, não acreditam mais. Como é que reganha a confiança? Algumas medidas são claras, têm que ser tomadas, que são de reajuste de vários preços, mas há outras. Por exemplo, você tem, sei lá, 20, 30 mil DAS, ou seja, pessoas que são designadas pelo governo para funções públicas. É claro que um novo presidente precisa ter alguns DAS, mas não 20, 30 mil. O que aconteceu? Talvez a pior herança do PT. Foram nomeados companheiros, amigos, não gente pela competência, eu faria pelo mérito. Coloca concurso para entrada ou para os seus funcionários para poder ter acesso ao DAS. E tira de lá a companheirada, porque isso criou uma espécie de teia de compromissos que deu nessa questão. Você vê, até é difícil que as pessoas denunciem as coisas. Por quê? Porque está tudo tão ligado, E houve uma penetração tão grande na máquina pública dos interesses partidários que é preciso mostrar claramente que isso não é assim. Pega a Petrobras e tira a influência política e nomeia gente competente, efetivamente competente. É possível. Eu não nomeei ninguém de partido para o Banco do Brasil. Não nomeei ninguém de partido para a Caixa Econômica. Eu não nomeei ninguém de partido para a Petrobras. Houve uma exceção. O resto tudo não. Foi gente de experiência técnica. Sabe como era a Petrobras quando eu cheguei lá? O conselho de administração era composto pelos diretores. Acabamos com isso. Trouxe gente de fora, até mesmo gente ligada a algumas empresas e sindicatos também, para poder controlar. Quer dizer, o novo presidente tem que ser exemplar. O que aconteceu no Brasil é que houve um rebaixamento da exemplaridade presidencial. O presidente Lula é um dos responsáveis por isso, porque ele justificou o injustificável. Ele o tempo todo passou a mão na cabeça dos companheiros, os aloprados, como eles, fatos gravíssimos. Mas não é nada, foi só desvio para a campanha eleitoral, como se isso fosse fácil de dizer e possível ser aceito. Então é preciso retomar essa postura. A presidente Dilma não tem condições de fazer, não porque ela não queira, eu acho até que ela quer, mas ela não pode, porque ela está com uma rede de compromissos que impede isso. Ela é fruto disso que está aí. Os outros dois, o Aécio e a Marina, não têm esse mesmo tipo de comprometimento. O Aécio governou Minas sem fazer isso. E a Marina não governou nada, mas não é do estilo dela. De modo que precisa ter exemplaridade no comportamento, simbólica, não é só atos concretos de melhorar a situação fiscal. Não, é mais do que isso, é botar decência. No Brasil está faltando decência. Então o Brasil tem jeito, mesmo com essa herança maldita. Eu não tenho dúvida, tem jeito, tem futuro, tem possibilidade, é um país que fez muita coisa, tem recursos, não vai a pique. O problema é do rumo, nós estamos indo num rumo equivocado, nós estamos indo correndo para o passado. Aquilo que nós tínhamos conseguido acabar já há muito tempo, quer dizer, aquela crença que para crescer precisa fechar a economia, que para crescer precisa que o governo tenha mais intervenção ou imponha mais preços, controle preços, como estão fazendo com alguns itens agora. Nós estamos indo uma corrida rápida para o passado. Eu fui contar a situação do Brasil para uma pessoa amiga minha que tem experiência internacional e me disse, mas isso era nos anos 70? Eu digo, pois é, eles estão felizes comemorando cada vez que o Brasil dá um salto para trás. Mas o Brasil está aí firme, pode dar um salto para frente. E eu acho que nós temos condições de, renovando isso aí, derrotando o PT, de dar um salto para frente. Economia, que dominou o primeiro turno das eleições, também estará presente neste segundo turno. E, claro, também as questões envolvendo os programas sociais. O PT tenta colar a faixa em outros candidatos, dizendo que se qualquer um assumir a presidência da República, os programas sociais serão reduzidos. O PSDB, Aécio Neves, já disse que pretende ampliar o Bolsa Família. Então, teremos dois pontos cruciais nesta segunda etapa da disputa. De um lado, a economia, do outro, os programas sociais, e a gente deve esperar uma campanha quente, muito quente, num segundo turno de disputa acirrada pela presidência da República. A polarização retomada no Brasil, PT e PSDB mais uma vez disputando a presidência. Agora é mais ou menos como um plebiscito, aqueles que querem a manutenção do PT e aqueles que querem o fim do ciclo do poder do Partido dos Trabalhadores. Já a gente se vê, você acompanhou aí um giro rápido com as principais informações agora do primeiro turno das eleições, também análise do nosso time de colunistas e daqui a pouquinho tem mais notícias para você. Tchau!